lá, então nós vamos trabalhar agora o perfil, a construção, né, das estruturas para o perfil em 3/4. Então esse aqui é o desenho finalizado. Como nós percebemos, a construção desse perfil, ele inicia logo na estrutura, aqui onde a gente tem o ponto zero. Né? Essa estrutura, ela tem 5 centímetros de largura por 6 de altura. Então ela tem uma cabeça, que é 4 centímetros, mais 1/4 da cabeça. Ela fica intermediária ao que nós tínhamos no meio perfil, ok? Aqui, nós vamos perceber que a leitura, por exemplo, do olho, quando nós temos a construção do olho normal, a pálpebra superior e inferior, com a íris, né? A posição 3/4, ela na própria linguagem já identifica o que vai acontecer. Nós vamos eliminar 1/4. Então, essa visão, ela fica diferente, né? Então, a gente pode ir bem literal nesse primeiro momento, né? Transformando tudo isso que a gente está vendo em uma posição 3/4. Então, ao invés de eu ver a íris por inteiro, eu vou ver em 3/4. Então, ela não fica mais a aparência dela não fica mais tão redondinha. Ela fica mais oval. Deixa eu passar aqui, acho que vai ajudar a gente a perceber. Então, a tendência, normalmente, é a gente trazer essa visão, essa percepção, né, da posição 3/4, eliminando uma das partes. Então, aqui a gente tem a íris e a pupila, né, e aí todos os elementos que a gente precisa compreender em relação ao olho. O nariz, da mesma maneira que a gente teve a interpretação para o perfil, nós temos a composição do nariz, que ela fica permanente, né? O círculo maior e o menor. Então, se eu dividir em 4 partes e eliminar essa 4ª parte, nós vamos ter aqui a composição desse nariz vista dessa maneira. Né? Eu gosto de trabalhar com essa estrutura geométrica, que ele ajuda a gente a entender como que ficaria essa composição. Então, se eu tenho aqui, ó, o círculo maior e o menor, que é o que a gente vai estar utilizando para essa representação, nós podemos entender que o dorso do nariz, né, vai estar aqui, a gente vai ter a lateral do nariz, aqui a gente vai ter a percepção da narina e a sombra, né, que depois, exatamente aqui no meio, a gente vai ter o filtro nasal colocado. Então aqui é um tamanho grande, né, mostrando o elemento como ele fica representado na face. Então a posição 3/4, ela pode ter vários ângulos. Aqui eu estou utilizando matematicamente calculado, né, intermediário ao meio perfil e à frente. A boca segue a mesma lógica. Então, se nós temos aqui, né, a boca com as nossas esferas e a elipse, para que a gente consiga fazer esse desenho. Eu vou dividir essa boca em 4 partes também, e a gente vai ficar, né, com 3 partes. Então, lembrando sempre, gente, ó, por isso é importante compreender a forma geométrica. Aqui a gente tem esse desenho, né, da boca, o volume, né, desse lábio. Aqui nós teríamos a partezinha que indica, né, a separação dos lábios. Então, aqui a gente teria a indicação do filtro nasal. Então, inclusive, esses pequenos detalhes, eu posso girar esse filtro um pouquinho. E olha só, ele fica arredondado esse lábio. E eu respeito esse formato que a gente fez ali na frente, a gente elimina esse 1/4
e o lábio fica com esse aspecto. A gente percebe aqui essa mesma leitura, né? E o queixo, ele vai ficar também alinhado ao centro da boca. Então, agora a gente vai fazer essa construção em tamanho, dentro da escala que a gente está utilizando, de 4x6 para a cabeça frontal. E aqui no 3/4 a gente vai ter, então, a dimensão intermediária, né? Tem frente 4x6, perfil 6x6. Então, o intermediário é 5x6 de altura. Aqui eu deixei anotado já a metade da estrutura, porque essa metade da estrutura vai ser importante para a composição depois do giro do corpo no tronco, que a gente precisa de pescoço. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui para a construção do perfil, né, é a percepção de que nós temos a largura da face. A largura da face é essa medida que está no rosa aqui, né, entre as linhas rosas, que é do começo e do final dos olhos. Então aqui nós temos 3 centímetros. Então você vai transportar essa medida para cá. Entendendo, né, nós temos a mesma altura dos olhos, que aqui os olhos vão ficar nesta posição. Esse é o esboço inicial. Para que a gente compreenda um pouco melhor, né, a construção desse perfil em 3/4, eu vou marcar aqui os 4 centímetros, que é a largura da cabeça frente. Esses 4 centímetros ajudarão na localização do que seria essa cabeça frente, e que depois a gente vai ver que aqui a gente vai delinear também o início da orelha, né? Então, todo esse giro ele é matematicamente projetado. Então, aqui, outra linha importante é que entre os 2 olhos nós temos bem na metade, lembra? Ó, bem aqui no meio a gente tem o Y, bem aqui no meio tem o Y. Então, esse mesmo ponto ele está replicado aqui, bem no meio dos olhos. Então, eu vou aplicar essa medida para a localização do eixo Y aqui nesse rosto. Então, a partir disso, nós vamos conseguir construir, identificar, né, que nós temos ali a localização do Y entre os olhos. A gente vai fazer a localização do nariz com um círculo maior, né? Então, esse círculo maior que nós temos aqui, nós vamos projetar, eu tenho essa altura, então eu vou projetar para a esquerda esse círculo do nariz maior. Bem na metadinha aqui a gente tem o círculo da narina menor. Então aqui a gente aplica as mesmas divisões, ó, metade, metade, né? E vai ajudar a compreender essa curvatura que nós temos aqui de possibilidade do nariz. Aqui a gente tem já a lateral. Então, identificar, por exemplo, a lateral do nariz é importante porque a gente pode aplicar o mesmo tom de pele depois para compreender esses volumes, né, dessas cartilagens. Nós vamos traçar agora a curvatura da cabeça, né, que vem da altura do X. Então, nós temos aqui a cabeça frente e aqui a cabeça sendo vista de perfil. Então, nós temos sempre essa noção, né, dessa linha onde tem a raiz do cabelo da frente,
que ajuda a gente a fazer esse formato circular. Então, se eu for projetar essa cabeça, ó, ela tem 4 centímetros. Opa! Então, a partir do X, se eu fosse projetar, ela viria aqui assim. Então, aqui a gente consegue fazer esse giro da cabeça. Aí, a testa. E aqui eu posso eliminar, ó, um cantinho do olho. Lembrando que ele tem um quarto. E do primeiro design da bochecha. Da mesma maneira, a gente pode fazer ter essa percepção em relação aqui, ó, do Y até esses 4 centímetros, né, que a gente tem da cabeça como se fosse a frente. Okay? Bem no centro aqui, nós temos a linha de altura de raiz do cabelo. Então, aqui nós vamos delinear esse olho. A íris, a pupila. A parte da pálpebra. E aí, para dar continuidade a essas localizações e curvaturas, nós podemos já aqui traçar a linha da orelha. Então, entre o número 4 e 5, né, a gente já sabe a localização da altura do olho e do nariz, ó, eu vou deixar na metade a área para projetar essa outra elipse da orelha. Então, a gente percebe que vai alterando a largura da orelha, né? A altura sempre se mantém. Então, essas percepções, conforme a gente vai treinando, elas vão ficando cada vez mais fáceis de entender. Essa linha da orelha, então, ela é bem importante para que a gente depois possa conectar na parte de baixo aqui do queixo. A boca, ela fica localizada exatamente no mesmo lugar, né, que nós tínhamos já delineado aqui, ó, no centro, na mesma altura. Eu vou alinhar com o centro do nariz. E a gente tem essa boca, a largura dela. A gente pode projetar exatamente aqui. Pode já deixar anotadinho, né, as divisões em quartos. Para que a gente lembre o quê? Ó? Que eu vou eliminar esse 1/4, né? Ela está em semi-perfil. Então, entre o nariz e essa linha, nós temos o lábio que vai descer embaixo, a mesma proporção. E ele começa a dar uma outra carinha para ela. E aqui, bem no centro, a gente tem então, o queixo. Esse queixo, ele é bem importante para que a gente consiga projetar aqui as dimensões dos oitavos, né, para a projeção desse queixo. Então, no finalzinho aqui, do círculo do queixo, a gente vai conectar com a bochecha, com essa parte, né, da mandíbula móvel aqui. Da mesma maneira, a gente vai ter essa conexão, então aqui, com, ó, vem a partezinha reta da orelha até onde tem a maxilar, e daqui a gente vai ligar para fazer essa conexão do queixo.
Aqui varia muito os formatos de rosto, né? Como que a gente está trabalhando. Dessa forma, a gente consegue agora perceber que nós temos já delineado o nariz, a boca e o queixo. Nós vamos fazer a parte da sobrancelha e também da maxilar. Então, a sobrancelha, a gente já viu que ela está relacionada a essas linhas rosa e roxo. Então, aqui nós vamos ter primeiro a marcação das linhas do final, né, da face. Ela vem até aqui, onde a gente tem essa face delineada, né, no final do olho, igual, equivale. Então, entre o roxo e o verde, nós vamos ter uma linha na metade que vai ser identificada como a linha rosa, que é essa linha aqui, ó. Entre as duas nós temos a linha rosa. Então, dessa maneira a gente consegue perceber as distâncias, como elas ficam em relação a essa profundidade, né? A gente está trabalhando aqui a curvatura em profundidade do rosto. E vem em direção ao olho. Então, a sobrancelha vai depois terminar ali no meio. Então, daqui nós temos em direção, ó. Então, essa curva aqui, ela fica muito próxima a esse formato de curva que nós temos do outro lado. E esta outra curva que vai até a metade do queixo também. Então, essa linha toda que a gente tem aqui, vou deixar aqui marcadinha com rosa, né? Só para a gente identificar, ó. É a mesma área vista em ângulos diferentes. Então, a sobrancelha, ó, aqui vai estar localizada a parte da curva. Aqui está a parte da curva. Entre essa localização da pálpebra, em direção, né, entre o olho e o nariz. Essa mesma sobrancelha. E aqui novamente, então entre, né, o olho e essa área do nariz, a gente vai percebendo que vai tendo o design um pouco diferente de um lado e do outro, pela questão da perspectiva, né? Que aqui você tem um campo um pouco maior de visão do que do lado esquerdo. E a próxima questão é a gente localizar, por exemplo, essa área de bochecha. Na hora de ilustrar, ela é bem importante. Então, a gente sabe que aqui ela vai ficar um pouco mais arredondadinha. Aqui ela pode ficar um pouquinho mais oval. Então, a ilusão de ótica ela vai se formando, né? A parte da cabeça, a gente tem todas as áreas localizadas, lembrando que aqui a gente vai ter da linha roxa em direção à lateral, a curvatura, né, da raiz do cabelo aqui da lateral. Dessa direção daqui a gente pode ter essas curvas da linha da sobrancelha também, que ajuda a gente a entender. E aqui seria, por exemplo, a finalização do crânio, né? Como é que eu faço conexão com o pescoço? Então, o pescoço, sendo ele um cilindro, tem 3 centímetros, a localização, gente, ó, é nessa linha verde, que é a metade da estrutura, e não no Y. Então, eu tenho aqui 3 centímetros que vão conectar lá atrás, ó, com esse crânio. Então, a gente consegue fazer bem certinho essa curvatura.
Como que a gente faz essa parte do colo, né? Então, a rotação. O corpo, nós temos 2 vezes a largura da cabeça, né? Para ter a largura do corpo com os ombros inclusos. Então, da linha verde aqui, que é o centro do tronco, na verdade, para essa posição, nós vamos manter os 4 centímetros. O que vai mudar é a nossa perspectiva, ok? Então, desses 4 centímetros para cada lado, a gente vai manter as 2 rótulas, como a gente viu, que tem a ver com 1/4. Essa rótula, então, da metade do pescoço, ela vem aqui em direção ao ombro, certo? Então, aqui, da metade do pescoço, ela vem aqui, um pouco mais curvada, deste lado, pode ser, em direção ao ombro. A clavícula, lembram que a gente falou dessa área que ela desce? Então, esse ponto ele continua no Y, a gente tem o Y no rosto aqui. Então, essa clavícula é o que vai mudar, ela vai encurtar desse lado, onde a gente eliminou 1/4, né, da vista, e vai ampliar essa visão para o outro lado. Então, agora, o centro, ou decote, né, supondo que a gente tem esse degolo aqui, a gente vai ter essa curva menor desse lado, enquanto que do outro ela vai ser bem maior. Porque aqui eu vejo, né, os cilindros 3/4. Lembrando que o centro desse pescoço, esse ponto, está localizado aqui. Do centro desse círculo, a gente vai ter depois projeção do tórax, né, que vai vir para cá, e dos braços, conforme a gente estudou na parte da frente. Para a parte do 3/4, deixa eu colocar aqui os bilhetinhos e verificar. Nós delineamos o lado direito, questão do cor-de-rosa, né? Então, só relembrando aqui, nós temos o centro da cabeça, que é bem aqui na metade desse ponto verde, que vai vir para a linha rosa, e para o outro lado também. Então, essa face, ela está sendo vista por inteiro, só que com um pequeno recorte do lado direito, né? Olhando do lado direito para a esquerda, que é o movimento que nossos olhos normalmente fazem. A questão do olho, da orelha, o pescoço, com o retângulo, e a centralização, então, das larguras do pescoço, né, sobre essa linha de X. Então, aqui essa percepção também já ajuda a gente começar a entender como que gira esse corpo na hora de trabalhar o giro do corpo.